Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um clássico conhecido como Seus Olhos Viam Deus. Seus Olhos Viam Deus, escrito pela Zora Neale Hurston, é aí um clássico da literatura negra, feminina, feminista do século XX, que faz parte ali do movimento do ressurgimento e renascimento do Harlem. Não sei falar muito para vocês sobre esse movimento, porque a aula sobre esse assunto será na próxima semana, mas eu quis me adiantar e falar sobre esse livro agora, porque eu estava gravando conteúdo para o canal e porque eu precisava falar sobre esse livro, porque ele é tudo de bom, ele é maravilhoso, é sensacional e eu espero que no final desse vídeo eu consiga convencê-los a buscar e realizar a leitura também. Apesar de não saber explicar para vocês exatamente o que é o movimento do renascimento e ressurgimento do Harlem, eu posso afirmar e explicar para vocês que durante muito tempo Seus Olhos Viam Deus era um livro desconhecido, era um livro descontinuado, era um livro que as editoras norte-americanas não publicavam. Porque na época em que ele foi publicado, ele sofreu diversas críticas masculinas de escritores masculinos que não entenderam qual era a do livro e que achavam que ele era somente um romancezinho, água com açúcar, quando na verdade, se você presta atenção e se você tem um olhar crítico, você percebe que não, que o negócio vai além disso. Existe uma história de amor aqui? Existe, mas o livro vai muito além disso. Recebendo essas críticas e vendendo ali poucas edições no início, ali quando ele foi publicado, ele acabou sendo descontinuado, porém, diversas críticas teóricas, literárias, professoras, estudiosas, escritoras sabiam da importância desse livro e fizeram um movimento para que ele voltasse após aí uma porção considerável de defesa, de trabalho sobre ele, de indicações e até de ser escolhido como livro ali de diversos clubes do livro, de diversos grupos de discussão. A gente nunca mais perdeu de vista Os Seus Olhos Viam Deus. E não é à toa que escritoras como Alice Walker indicavam e falavam que esse é um livro importante sim e que a gente precisa lê-lo. Seus Olhos Viam Deus começa no final. Isso porque a gente vai acompanhar a protagonista Jenny voltando para casa após aí um bom tempo fora, com um olhar abatido, um tanto quanto perdido. E quando ela é recebida de volta, muita gente comenta ali algumas coisas, fala, nossa, a Jenny tá voltando, será que não deu certo a nova vida dela? E você já fica um tanto quanto encucado pensando o que foi que essa mulher fez. A partir do momento em que ela retorna, então, uma das vizinhas, grande amiga dela, chega, vai lá acolher ela, vai saber se ela tá bem e vai pedir, ó, me conta aí o que foi que aconteceu, por que você nunca mais voltou pra casa e de repente, puf, você cai aqui. E é assim que a Jenny então vai voltar pro começo da história dela, quando ela ainda era criança, vai contar como foi a infância dela, vai contar como foi a trajetória dela, até o momento em que ela precisou parar tudo e voltar pro começo, fim da nossa história. Nesse relato a gente vai descobrir então que a Jenny foi criada pela avó, ela nunca conheceu a mãe, a gente também não sabe o que foi, qual foi o destino da mãe dela, mas a gente sabe que a mãe dela teve então essa criança e deixou a criança lá com a avó. A avó fez tudo o que podia para dar o melhor para Jenny, só que ela tinha uma estrutura de pensamento muito clara, muito marcada por anos de história, porque a avó da Jenny pegou bem o período em que a escravidão estava terminando, então a parcela ali negra da população norte-americana de repente se viu livre, e daí cada um foi seguindo a sua vida, encontrando as suas melhores formas de viver. A avó da Jenny e a Jenny tiveram sorte na vida delas porque a avó trabalhava para uma família razoavelmente bem de vida, que tratava todas elas bem e que prezava ali por uma certa educação das duas. Então a Jenny, no meio da comunidade dela, ela era privilegiada. Daqui a gente corta para o momento em que a avó tá ali próxima da morte e ela quer dar um futuro razoável, um futuro estável para a neta. E o que ela faz? Ela vai arranjar um casamento pra Jenny, um casamento que ela não queria, um casamento do qual ela vai chiar, ela não vai gostar, ela vai deixar bem claro que ela não queria se casar
com o dito cujo, mas ela acaba casando ali, só que a vida dela não é feliz, a vida ela não gosta daquilo, ela não gosta de viver lá numa área razoavelmente rural, ela não queria, ela não imaginou isso pra vida dela. E assim, quando ela tem a oportunidade, ela foge, abandona lá o esposo e segue para uma outra cidade, uma cidade que estava se construindo ainda, uma comunidade de negros, com um outro cara que vai ajudar então a erguer essa comunidade e transformar ela em uma cidade estável, uma cidade bacana, ordenada, e ele vai se tornar o prefeito. Só que a Jenny acaba não gostando também desse cara, porque quem ele era no início ali, quando eles se conheceram, quando eles se encontraram, quando eles fugiram juntos, acabou deixando de existir na medida em que esse personagem enriquece, em que esse personagem vai adquirindo poder ali na comunidade, em que esse personagem vai crescendo e vai fazendo com que a Jenny diminua, inclusive cortando momentos em que ela tenta falar, em que ela tenta expressar a opinião dela, em que ela tenta se posicionar. Porém, todavia, entretanto, ao contrário do primeiro casamento, aqui a Jenny fica até o fim, até o momento em que o esposo falece. Ela tem ali um período de viuvez e ela acaba conhecendo outro cara, um cara mais novo, um cara diferente dos outros dois, e que num belo dia fala pra ela assim, ó, vamos sair daqui, vamos ir lá pra uma região onde eles têm plantações e a gente ganha dinheiro colhendo as coisas que a galera planta. E ela aceita e ela vai, e assim a gente foi descobrir qual foi essa aventura dela nessa outra realidade totalmente diferente das três que a gente acompanhou ao longo do relato. A primeira quando ela era criança, a segunda quando ela vivia ali com o primeiro marido e a terceira quando ela viveu ali até o falecimento do segundo esposo. Acontece que o pulo do gato de Os Seus Olhos Viam Deus não é somente o fato de que a gente tem uma protagonista que quando não aceita ali a realidade que ela tem, ela simplesmente corre atrás de outra coisa e calhou de que essas coisas e essas mudanças que ela realiza serem mudanças relacionadas a relacionamentos amorosos. O pulo do gato de Seus Olhos Viam Deus está no fato de que, junto de toda essa trajetória da Jenny, a gente vai acompanhar casos extremos e leves de violência contra a mulher, de preconceito racial e de preconceitos entre pessoas da comunidade negra. A gente vai acompanhar as diferentes realidades existentes nessa comunidade, como foi o caso ali da avó da Jenny, que trabalhava numa casa que era muito mais pacífica, digamos, do que, por exemplo, seria se ela trabalhasse numa fazenda de algodão. A gente vai acompanhar também pequenas violências estruturais, como a que eu destaquei ali com o segundo esposo da Jenny. Criava barreiras para que ela não se posicionasse, para que ela não se expressasse, para que ela fosse então diminuindo e escondendo essa Jenny que a gente vai saber que existe do início ao fim, que é uma Jenny que pensa por si mesma, que é uma Jenny que observa as coisas e que concorda ou discorda delas, que é uma Jenny que pode influenciar o pensamento de outras pessoas, tanto para o bem quanto para o mal, que é uma Jenny que quando se cala, não se cala porque ela acha somente que o espaço não é dela, mas porque o ato de se calar também é uma estratégia, e que é uma Jenny que, assim, ela era sensacional, ela fez de tudo na vida dela, realmente. Inclusive, e aqui tem um spoiler descontextualizado, inclusive ela sobreviveu a um furacão. Então assim, a mulher ela fez de tudo. E junto de tudo isso, como se não bastasse, a gente tem aqui uma escrita que mescla muito bem aquela escrita em terceira pessoa de um narrador que a gente não conhece, de um narrador que se finge onisciente, mas na verdade ele não sabe tudo que está acontecendo em todo lugar, e que, tendo então esse narrador onisciente em terceira pessoa com uma maneira ali de narrar mais formal, talvez, a gente tem inserido uma maneira de narrar e uma maneira de conversar e uma maneira de dialogar que é oral, que se assemelha ali à forma como a gente fala no dia a dia. No caso, não como a gente fala no dia a dia, mas como aquelas pessoas falavam no período em que elas estavam vivendo. E isso é sensacional e torna a leitura do livro fluida, acessível. Quando você vê, você já chegou na metade do livro
e nem percebeu. Por conta de tudo isso, e mais um pouco, que provavelmente eu esqueci de compartilhar aqui nesse vídeo, Seus Olhos Viam Deus é um livro importantíssimo pra gente pensar a literatura do século XX, pra gente pensar a literatura negra norte-americana do século XX e pra gente pensar também o movimento do Harlem, que infelizmente eu vou ficar devendo pra vocês nesse vídeo. Quem leu, quem acompanhou o livro do início ao fim, consegue entender as críticas que ele recebeu, principalmente considerando o período histórico em que ele foi publicado. As pessoas simplesmente não estavam preparadas para esse livro. Mas, na medida em que a gente avança pelo livro, e apesar de ele parecer ser simples, a gente percebe que ele não é nada simples e que ele tem um poder muito grande, que ele permite que a gente olhe para o passado de uma maneira diferente. Talvez se ele fosse escrito de uma maneira diferente e tivesse um enredo diferente, personagens diferentes e tivesse uma abordagem diferente, ele não seria capaz de atingir ali o mesmo nível que ele atinge. Para finalizar, leiam Seus Olhos Viam Deus, conheçam a Zora Neale Hurston. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários se você já leu Seus Olhos Viam Deus, se você já tinha ouvido falar desse livro e se no momento em que você viu o título desse livro você pensou que ele ia se tratar de outra coisa, porque eu tenho que admitir que eu pensei que ele ia se tratar de outra coisa. Vamos falar sobre aí primeiras impressões e impressões erradas nas caixinhas de comentários, vamos falar sobre literatura feminina negra nas caixinhas de comentários e a gente se vê no próximo vídeo.